Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Vitorino, sou professor da Rede Municipal de Paço do Lumiar. Na aula de hoje, nós abordaremos a ética utilitarista e abordaremos os seguintes temas. Revisão, nós vamos fazer uma revisão dos temas das aulas passadas, que nós consideramos uma ética da ação, tanto que nós falamos de ação moral e normas morais. Nós vamos falar sobre a ética utilitarista, o que conta são as consequências da ação, a felicidade é o que importa, problemas do utilitarismo, defesa do utilitarismo e vamos fazer considerações ao final da aula. Bom, mas o que é ética da ação? Vamos fazer agora uma revisão das aulas passadas. Para falarmos sobre a ética utilitarista, é preciso que nós falemos sobre a ética da ação, que é uma teoria moral formulada por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que viveu no século XVIII. Nessa teoria, a validação moral recai diretamente sobre as ações do agente, ou seja, o valor da ação é previamente estabelecido pelas normas morais socialmente aceitas. Isso significa dizer que as normas morais submetem a ação do indivíduo, do sujeito ou do agente moral. As normas morais é que determinam como que nós devemos agir. Então, há uma conexão direta entre as normas morais e a ação moral, a ação do sujeito. Dessa forma, mentir é errado e dizer a verdade é certo. Mentir é errado em qualquer circunstância. Falar a verdade é certo, é uma conduta certa ou uma ação certa em qualquer circunstância. Dessa forma, os agentes ou as pessoas ou são moralmente certas, as ações das pessoas ou são moralmente certas ou são moralmente erradas. Mas e a ética utilitarista? O que é isso? A ética utilitarista é uma grande concorrente da ética da ação de Immanuel Kant. Ela foi uma ética que apresentou-se como alternativa à ideia de que uma ação ela é certa ou errada, independentemente das circunstâncias. A ética utilitarista tem como referências teóricas Jeremy Bentham, que foi um filósofo inglês que viveu no século XVIII, contemporâneo de Immanuel Kant, e John Stuart Mill, que viveu no século XIX. A ética utilitarista, ela se baseava no princípio da utilidade. E o que é o princípio da utilidade? É o princípio que diz que deve-se aprovar ou desaprovar qualquer ação segundo a tendência de aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Ou seja, o certo ou o errado não se conecta mais com a ação do sujeito diretamente, mas com as consequências dessa ação. Por isso, nós podemos chamar também o utilitarismo como uma teoria das consequências, ou uma ética consequencialista, porque avalia as consequências e não a ação diretamente. Nessa teoria, a validação moral, ou seja, o certo ou o errado, não mais está ligada à ação do agente, ou seja, à ação direta do agente, mas está ligada ou está conectada às consequências das ações dos agentes, certo? Ou das pessoas morais. Daí que mentir é certo se produz consequências boas e mentir é errado se produz consequências ruins. A ética utilitarista também é conhecida como uma ética hedonista, porque valoriza a felicidade como um bem a ser considerado na avaliação moral. Por isso, a felicidade é o que importa. Aqui, as ações certas são aquelas que produzem a maior quantidade de felicidade
para o maior número de pessoas. Aqui faz-se um cálculo racional se uma ação ela vai contribuir para a maior felicidade do maior número de pessoas. E aí temos, por exemplo, que matar ou salvar uma pessoa pode ser certo se essa ação produz maior felicidade para o maior número de pessoas. E aqui nós temos o caso de, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de um terrorista que prende algumas pessoas em um prédio, vamos imaginar 1000 pessoas, e fica com o detonador na mão. Se você é um policial e vai tentar negociar com o terrorista, você tem que fazer um cálculo racional em saber o que vale mais, se é salvar esse homem que está com o detonador na mão, ou se é salvar 1000 pessoas que estão trancadas no prédio, né? O outro exemplo é o exemplo do trem, o dilema do trem. Vamos imaginar que você mora à beira da Transamazônica, que é uma estrada de trem, e tem notícia de que há algumas pessoas presas nos trilhos do trem, e você corre lá e vai tentar salvar essas pessoas. Chegando lá, você avista à frente uma alavanca e um desvio, para você desviar o trem e salvar essas pessoas. Mas quando você olha ao lado, você vê uma outra pessoa nos trilhos que você iria fazer o desvio. Então você está na situação que tem que decidir se salva uma pessoa e aí consequentemente mata as 5 pessoas que estão presas nos outros trilhos, ou deixa o ônibus, ou desvia o ônibus e salva as 5 pessoas, né? E aqui salvar uma pessoa é certo se produz o maior saldo de felicidade para o maior número de pessoas. Eu penso que salvar 5 pessoas é mais vantajoso que salvar apenas uma pessoa, do ponto de vista utilitarista. Mas como qualquer teoria moral, o utilitarismo apresenta alguns problemas. E esses problemas são devidos ao próprio princípio da utilidade, o princípio das melhores consequências ou o princípio da maior felicidade para o maior número de pessoas. Isso porque esse princípio entra em contradição com a maneira comum como as pessoas concebem a moral, como as pessoas pensam a justiça, como as pessoas pensam o direito, como elas pensam a obrigação moral, os compromissos que elas assumem com outras pessoas, né? E aí, o primeiro exemplo de contradição que o princípio da utilidade entra é com o da justiça. E aqui nós vamos citar o exemplo do bode expiatório. Vamos imaginar que você está na sala de aula, juntamente com sua turma, para iniciar a aula de filosofia. Alguém na sala joga um objeto no professor de filosofia e o professor fica irritado e pergunta quem foi que jogou esse objeto. E todos permanecem em silêncio. Ocorre que o professor precisa saber quem foi que fez isso para continuar a sua aula. Então ele vai à direção, chama a diretora vem e pergunta novamente quem foi que jogou o objeto do professor. E todos continuam calados. E então a diretora dá um veredito. Ou seja, a diretora decide punir todas as pessoas que estavam na sala. Ou seja, a diretora vai suspender todos os alunos por 2 semanas. Você achando isso injusto, você aponta um aluno específico e diz que foi esse aluno que jogou o objeto no professor, onde, na verdade, não foi esse aluno. Então, você levantou um falso testemunho para evitar que todos fossem suspensos, né? Mas, em compensação, você prejudicou um aluno inocente, né? Nesse caso, nós podemos perguntar ao utilitarista, é justo que se puna um inocente em nome de uma melhor consequência ou do maior saldo de felicidade
para o maior número de pessoas, né? Eu penso que não, no meu senso comum de justiça, né? O outro é o exemplo do direito. O outro exemplo que podemos analisar é o exemplo do bullying virtual. Vamos imaginar que você está bastante cansado e vai para a sua sala de aula no momento do intervalo tirar uma soneca. O seu colega tira a sua foto sem autorização sua e posta nas redes sociais. Sua foto começa a circular e as pessoas, o restante da turma, começa a se divertir com sua foto, né? É claro que você tem o direito de imagem, você tem o direito de privacidade, mas o que o seu colega fez atenta contra o seu direito de imagem, né? E aqui nós podemos perguntar ao utilitarista, ainda está certo, né, o princípio de utilidade, se a gente comparar com esse caso específico? Eu penso que não. O outro exemplo, esse é bastante comum, é sobre razões passadas. Sobre razões passadas é muito simples de entender. É só simplesmente você, quando você marca com alguém para se encontrar em um determinado lugar, para ter uma conversa e tal, e de repente você não aparece, não comparece. Você quebrou uma promessa que você fez a alguém, ou então quebrou um compromisso que você fez a alguém. Vamos imaginar que você combinou com o seu melhor amigo para ir à praia. Só que chega o momento de você se encontrar com seu amigo, você não vai, simplesmente não vai. O seu amigo provavelmente vai ficar muito chateado porque você falhou com ele. Você quebrou um compromisso que você fez com ele, né? Do nosso senso comum moral, ou seja, na nossa noção básica de compromisso, é extremamente errado você fazer isso. Mas o utilitarista diz que não há nada de errado em fazer isso. Basta que você faça um cálculo racional e perceba que é mais vantajoso você ficar em casa a se encontrar com seu amigo. Mas o utilitarismo também faz as suas linhas de defesa. E ele faz suas linhas de defesa, ele se defende das nossas acusações, de que ele colide com o nosso senso comum moral. Ele utiliza 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa é sobre os exemplos imaginários que, segundo eles, não contam. Ou seja, esses exemplos imaginários aqui, o utilitarista está dizendo que os exemplos que nós usamos, eles não têm relevância na realidade. Porque, por exemplo, o exemplo que nós citamos de você levantar falso testemunho contra o seu colega de sala de aula para ter um maior saldo de felicidade para a turma, né? Segundo o utilitarista, não é verdade que levantar falso testemunho vai gerar consequências boas, vai gerar um saldo maior de felicidade para o maior número de pessoas. Aqui o utilitarista só foge do problema, ele nega o problema, nega que o utilitarismo colide com a noção básica de justiça, né? Mas a segunda defesa, talvez é a defesa mais acertada do utilitarismo, porque ele admite que o utilitarismo contradiz a nossa noção básica de justiça, a nossa noção comum de justiça, e propõe alterar a teoria, ou revisar a teoria utilitarista, a partir do princípio da utilidade. E diz que o princípio da utilidade agora, com essa revisão, vai ser um guia para a escolha de regras gerais e não de atos individuais. E nós vamos chamar isso aqui de utilitarismo indireto ou então utilitarismo de atos. Por quê? Porque, segundo ele, nós podemos, antes de fazer uma conexão direta entre a ação do indivíduo, a ação individual, e o princípio de utilidade, nós podemos estabelecer normas de ação ou normas de conduta que façam essa conexão entre a ação do indivíduo
e o princípio de utilidade. Se a gente conseguir fazer essa conexão, então nós podemos evitar, por exemplo, que ações questionáveis, como levantar um falso testemunha, ou então mentir, ou então matar, sejam legitimadas como certas, né? Ou como gerar as melhores consequências, né? Sem realmente nós estarmos certos disso, né? E a terceira defesa do utilitarismo, essa daqui, o utilitarista simplesmente diz que o utilitarismo é uma teoria que realmente contradiz o nosso senso comum, mas que não é nenhum problema em contradizer o senso comum, né, moral, né? Então, o senso comum, porque o senso comum moral não é confiável. Segundo eles, a nossa noção de justiça, ou de direito, ou então de obrigação moral, pode estar errada. Então, é melhor a gente revisar a nossa noção de moral, de justiça, de direito, do que revisar a teoria, né? A teoria utilitarista. Basicamente, ele foge novamente do problema. Então, não é uma defesa boa do utilitarista. Na minha compreensão, a segunda defesa parece ser a defesa mais acertada do utilitarismo. E, finalmente, nós vamos fazer aqui uma consideração sobre aspectos gerais da teoria utilitarista. A teoria utilitarista é bastante atrativa, ou seja, nós nos empolgamos com essa teoria, parece ser uma teoria boa, pois nos permite uma avaliação moral mais flexível sobre as nossas ações a partir do seu princípio geral da utilidade. Ou seja, a partir do princípio da utilidade, nós podemos flexibilizar determinadas coisas, né? Determinadas normas que entendemos como absolutas, né? Nas aulas passadas, nós vimos que as normas absolutas são problemáticas quando se chocam com outras normas, né? Aqui o utilitarismo nos permite flexibilizar essas normas e fazer exceções conforme a situação real, né? Ele apresenta também alguns problemas com as noções de justiça, do direito e a promessa a alguém, né? Foi o que nós apresentamos anteriormente, né? E se defende a partir de 3 linhas de defesa: a recusa dos exemplos imaginários, que acha que os exemplos que nós usamos para criticá-lo são imaginários, não têm uma correspondência na realidade, né? Os atos individuais e o senso comum moral, ou seja, segundo ele, essas 3 defesas aqui conseguem defender o utilitarismo das nossas críticas. Aqui são as referências que eu utilizei para formular a nossa aula. Vocês podem depois pesquisar. E nós temos uma atividade aqui. Tem o link da atividade. Vocês podem acessar e podem responder a atividade lá, que está disponível. E também tem o QR Code. Vocês podem posicionar o aparelho celular e captar aqui a atividade através desse instrumento. Então, por hoje é esta aula, né? Foram esses os temas que nós pretendíamos abordar. Agradeço a compreensão, a atenção e até uma próxima aula.